Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo convidados muito especiais. Jornal em Foque, agora em janeiro, 5 anos no ar aí, com muita credibilidade, conteúdo de qualidade, mais de 1000 programas aí e quase centenas de convidados falando dos mais variados assuntos, não só da cidade, da Baixada Santista, do estado e do país, né? Temos aí a honra aí de a marca registrada do Grupo em Foco de Comunicação, do Jornal Boc News, inclusive, completando 40 anos agora em março, e o Jornal em Foque 5 anos agora em janeiro. Vamos falar muito sobre igualdade racial, né? Um tema importante, fundamental na nossa sociedade. Nosso convidado de hoje é o Renato Azevedo, que é advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos. Renato, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Olha, eu que agradeço imensamente, em nome da OAB, em nome da nossa diretoria, lá o presidente é Rafael Meireles, e a gente está aqui para tentar desmistificar, colocar um ponto de atenção e principalmente trazer velhas novidades. Né? Nosso papel, na verdade, é tentar com que a sociedade engaje nessa importante luta social e de igualdade racial. Exatamente, importantíssimo nesse sentido, né? Que um país onde a maioria da população, né? O IBGE mostra, né? A maioria da população o IBGE separa, né, professor? Separa preto e pardo, mas convenhamos, né? Acho que é uma discussão que se coloca muito nesse na sentido. verdade, não foi o IBGE. Não foi o IBGE. Na verdade, o estudo que deu a viabilidade da junção de pretos e pardos, ele acontece nos anos 70 no movimento negro. Entendi. Porque o movimento negro entendia de verdade com relação à miscigenação e com relação a uma política eugenista que começa no século XIX com outro nome. Havia uma dificuldade tremenda de entender o que era ser negro do país. E para você orientar a política pública, o movimento negro organizado, que vem pelo menos da década de 20 do século XX no Brasil, entrou com ações políticas, que se der tempo a gente vai desmistificar, vamos falar sobre isso. Um pouco sobre, mas foi uma opção do movimento negro. A ideia surgiu porque em 2008 o IBGE começou a fazer as suas pesquisas e se encontraram no Brasil pelo menos 128 cores de pele diferentes, em função da miscigenação. Sim. E isso, para gerar estatística e para gerar muito complexo, números né? e dados, teriam que ser... Então, quando se escolheu que o quesito raça-cor, né? A raça seria negra e a cor seria preto e pardo, na verdade é uma vantagem para que a gente possa identificar uma política pública. Então, se hoje a gente tem um debate de colorismo, ele não passa por essa escolha, porque isso foi para gerar política pública a partir de 2008 e em 2010 surgiu o Estatuto da Igualdade Racial, que usou, ou pelo menos tenta usar, vencendo essa fake news, né? De que onde seria útil o pardo, o preto e o pardo, porque nós, cientistas da igualdade racial, dependemos de uma validação do quesito raça-cor para poder atender o Estatuto da Igualdade Racial. Um último detalhe importante nesse primeiro momento: a porta de entrada de qualquer política pública, ela é identificada pelo que você está estudando.
Se é criança e adolescente, Sim. etário. Se é pessoa idosa, etário. Se é LGBTQIAPN+, gênero e orientação ou opção sexual. E mulher, gênero. Então, para a igualdade racial, não sobraria nada além do importante, que é a identificação raça-cor. Então, quando você for perguntado a sua raça-cor, responda, porque, afinal de contas, isso vai gerar dados para melhorar o serviço de política pública. Ainda muita gente, isso é uma discussão, a gente trouxe muitos convidados, tem trazido muitos convidados, e é uma discussão pegando os dados do IBGE, que são os dados oficiais que a gente tem para trabalhar. 2022. Né? De 2022, mais recentes, e aí o IBGE volta e meia está lançando novos dados, novos cruzamentos, que aí a gente entende melhor o nosso país. Isso que é importante nesse sentido. Mas ainda muita gente omite, porque é uma autodeclaração, né? Ainda muita gente omite isso. O direito à autodeclaração, né? Eu, por exemplo, posso me autodeclarar para o IBGE que eu sou branco. É uma autodeclaração. O que complica é justamente o que eu estava falando, né? A falta de uma correção na autodeclaração gera dados que geram complexidades na hora de atender a política pública, seja de saúde, educação, cultura. As 12 políticas públicas têm no Estatuto da Igualdade Racial. Mas eu queria chamar a atenção de que a política que começou com o haitianismo, né, que era não deixar os negros tomarem conta do Brasil, que passou por racismo científico, eugenia, democracia racial e hoje tem a cara do branqueamento, ela precisa ser entendida como uma ciência. Então não há como você misturar o que acontece nos Estados Unidos, que é uma gota de sangue, e, portanto, gera o debate do colorismo, e a gente se apropriou desse debate sem discutir o que realmente é no Brasil. O Brasil, ele entre os séculos 19 e 20, na virada do século, nós éramos 10 para 1. Os negros eram 10 para 1. Hoje, na verdade, a população negra foi diminuída, né? Em relação à população não negra, e a indígena quase sumiu por diversos motivos, inclusive a mortandade dos indígenas, que ocorreu não só no século XIX, mas também nos séculos XVIII, XVII, XVI e no século XX. Há uma perspectiva de que não há uma importância nisso, mas houve um programa de governo que durou até os anos 50, da eugenia, para clarear a população através da miscigenação. Eu, por exemplo, sou uma mistura, né, de diversos componentes, mas eu me autodeclaro negro. E para fins do IBGE, e para fins de concurso público, que aí começa a gerar confusão, eu sou preto. Eu posso ser pardo, mas o preto e pardo, e no caso agora também quilombolas, indígenas e tal, têm direitos a cotas. E aí fica a mistura de política pública e da específica política pública de cotas, que não é a única. E as pessoas ficam divagando do tipo, mas o meu filho... redes sociais, então... Nossa, eu sou contra, sou contra, sou a favor, mas assim, tem que entender, não é uma questão de ser contra a favor, é uma política que foi definida para que houvesse uma melhor participação, tanto no campo universitário como na política de emprego do governo federal, e alguns estados, alguns municípios, como o de Santos, também adotam. Então tem que dividir as conversas, né? Por que eu sou pardo, então? Não é que você é pardo. No IBGE, a possibilidade de marcar, em função dessa pesquisa que gerou 128 cores de pele, de cabelo, de feição diferente, né? Não daria para que houvesse qualquer tipo de ciência a partir disso. Claro. Né? Cruzamento de informações impossível. Pardo não é papel. Para o Brasil, no IBGE, preto e pardo é cor de raça para atender
também, as outras também, que não é exclusivo para pretos e pardos, os princípios do Estatuto da Igualdade Racial. Exatamente. Inclusive tem dados também dos quilombolas, né? Enfim, isso... Matrizes africanas, quilombolas. Permitiu aí, né, com todas as dificuldades, que foi uma Sim, dificuldade ainda temos dificuldade. Para fazer esse censo, que foi uma falta de recursos, uma série o próprio questionário praticamente perdemos algumas oportunidades. Houve uma tentativa de falhar o censo. Justamente por conta disso. A gente passou aí 4 anos numa nuvem de muita desinformação que está sendo agora resolvido com cadeia. Né? Então, assim, isso precisa ser visto, e diferentemente do que aconteceu no outro governo, esse daqui está se mostrando cada vez mais preocupado com se isolar e deixar a justiça resolver, ao invés de... assim, sem nenhum motivo para politizar, a política da igualdade racial, seja pela esquerda e pela direita, não é prioritária. E é justamente isso que a gente faz nas OABs, Novo Movimento Negro, nos coletivos, em diversos espaços que são não ouvidos. E por isso a grande oportunidade de estar falando aqui. Não, perfeito, Renato. Até para as pessoas terem uma ideia, conforme dados do IBGE, no Brasil, 88 milhões de pessoas são brancas, pretas 20,6 milhões de pessoas e pardas 92 milhões de pessoas. Comparando com o de 2010, houve uma mudança. A população parda supera a população branca, apenas corrobora o que o Renato colocou agora aqui. Então, esses são os dados oficiais que nós temos aí nesse sentido, porque é importante justamente para a questão de políticas públicas. Exatamente. Né? Porque se a gente pegar algumas características também, né? E aí a gente entra na questão histórica, né? E aí vamos lá atrás, né? Infelizmente, a população acabou ficando assim, assinou, a Princesa Isabel assinou e falou assim, agora vocês estão livres, sim, mas sem qualquer estrutura, sem qualquer condições, absolutamente nada em relação aos direitos básicos, né? E aí, obviamente, a população acabou indo para áreas mais periféricas e isso é muito claro, né? Santos, por exemplo, tem uma curiosidade, né? Pegando o caso de Santos, né? A gente teve aqui a professora Dida também, no Dia da Consciência Negra, a Cidinha também, a gente falou muito sobre isso daí. Santos é uma cidade essencialmente branca, né? Com dados do IBGE. Não, exatamente. A importância de dizer isso é que de um censo para o outro caiu 4% a população negra, pretos e pardos, de morar em Santos. Sim, né? O que acontece é que esta política de igualdade racial ela é muito estratégica, porque como ela perpassa por diversas políticas como educação e saúde, só para citar as duas, que são as maiores políticas investidas na cidade, a gente tem uma dificuldade das pessoas, inclusive dos gestores, de entender a importância de utilizar o quesito raça-cor como ciência. Recentemente, Santos adotou o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Esse Comitê Técnico de Saúde da População Negra, e eu acompanhei de perto essa evolução, demorou 20 anos para ser instalado. Tá? Em determinado momento, ele foi pensado como um mero espaço de atenção para a população negra. A população negra não quer migalhas, nem quer atenção, quer resultado. Direitos. Direitos e dignidade. Né? E, assim, esse comitê se avizinha a possibilidade da gente tratar especificamente de doenças que são acometidas para o corpo negro e que tem inundado o sistema de saúde por falta de prevenção com pessoas diabéticas, com pessoas com anemia falciforme, com pessoas com cegueira, com pessoas que têm trato estomacal complexo. Esta
proposta, que é de 2009, né, ela é para que a gente gaste menos, não gaste mais. Né? Porque eu sempre uso um exemplo que não tem a ver com a comunidade negra, para as pessoas entenderem. Se eu souber quem tem qualquer intolerância à lactose, pequeno, eu posso, se eu souber de todos que tem na cidade, eu posso comprar um tipo de medicamento ou bebida láctea, uma bebida preparada para isso, que em determinado momento era R$500 a lata, com muito mais precisão. Sim. Né? Isso serve, por exemplo, para os remédios da saúde do coração, isso serve para os remédios da saúde da visão. E isso, na verdade, vai sobrar mais dinheiros, no caso verba pública, para investir em outras áreas. Então a gente tem essa dificuldade, porque vive na questão de tentar resolver a partir do que ouviu falar e não escutar. Nós tivemos um grande evento aqui, no lançamento desse espaço, que foi na universidade, foi na Unisantos, estava cheio, estava lotado, mas eu só vi aquelas pessoas que efetivamente participaram desses 20 anos como colegas. Pouca informação da imprensa, e eu não estou de forma nenhuma, sim, tá né? Pouca informação da imprensa, pouca divulgação, pouco gasto com divulgação. As comunidades chamadas favelas não estão sabendo, portanto não podem cobrar. Então, assim, só para falar desta área, que é saúde, que é muito complexa, a gente agora tem um dispositivo local que se avizinha a possibilidade de melhorar a condição. Eu sempre falo, se a gente melhorar 56% da população, a gente vai melhorar o país inteiro. Claro, e no caso aqui de Santos, nós estamos falando de 34% da população. Exatamente, porque é exatamente isso que o Renato está colocando, porque 2 em cada 3 santistas, né, realmente se declararam, ou estão no IBGE como brancos, e aí você tem uma relação muito clara em relação a onde as pessoas moram, né? Então você tem bairros, né, professor? Eu chamo de professor. Fica à vontade. Eu não tenho essa honra, mas pode ficar à vontade. Mas pode chamar de Renato. Renato. E bairros, por exemplo, da Orla da Praia, pega o bairro do Boqueirão. Vamos pegar aqui o bairro do Boqueirão. Tem um pouco mais, de quase 30 mil moradores. Dos 30 mil, 26 mil quase são brancos. Pretos, 736. Pardos, 3.572. Em percentual, dá algo em torno de 84%, que não é muito diferente do Gonzaga. Do Gonzaga, dados do IBGE, 22.400 pessoas, arredondando, né? Pardos, 3.284. Pretos, 739. Na Aparecida, que tem Aparecida são vários bairros dentro da própria Aparecida, tem perfis diferentes dentro da Aparecida, né? A gente que faz pesquisa tem o BNH, eleitoral, tem o outro BNH, exatamente, tem perfis diferentes dentro da própria Aparecida, né? Mas veja como já muda um pouco. Tem Aparecida, junto com a Ponta da Praia, estão os bairros mais populosos. Tem algo em torno de 33, 34 mil pessoas. Bem, 25 mil são brancos, 6.200 pardos e 1.800 pretos. Veja como tem uma mudança, mas se a gente for pegar o conjunto habitacional Humberto Castelo Branco, construído no final dos anos 60, trabalhadores portuários, que a gente pensar que historicamente a Orla da Praia era o patinho feio, ninguém queria vir para a Orla da Praia. Só começou em meados do século passado, né? Que aí começaram a descobrir, olha, a praia faz bem para caminhar na praia, só as pessoas que tinham condições, enfim. Mas assim, aqui eram chácaras, enfim. Se eu falar da Ponta da Praia, você tem aí a população também que eles consideram amarela, são os descendentes japoneses, uma concentração maior também, mas não é muito diferente desses números. Eu fui pegar o Jardim Rádio Clube, que é onde está o Dique da Vila Gilda, que em breve vai virar também o bairro, né? População branca, são mais ou menos 11 mil moradores, não, 11 mil não, errei nas contas aqui. Rádio Clube tem aqui algo em torno de 16 mil pessoas, 16, 17 mil pessoas, arredondando assim. Desse montante, 7.200 são brancas, 7.700 pardas, 2.400
pretas. Tem mais negros. Muito mais. Proporcionalmente, aí tem que fazer uma continha aqui, mas aqui deve ter uns 40% de brancos, né? Então mostra muito claramente a questão geoespacial, a geografia da cidade, né? Com a expulsão, posso dizer assim. E por N assim, questões. Aí, então, mas Renato, é importante, muito importante dizer que o Estatuto não se reserva exclusivamente para falar de raça. Sim. Ele é raça, classe, gênero, tá? A pessoa é integral. E a partir do momento que você separa as políticas públicas, todas elas têm que ter esse princípio. Eu não estou aqui falando exclusivamente de raça. Uhum. Nós estamos há 15 anos da edição do Estatuto, tá? E eu não percebo, pelo menos na Baixada Santista, a intenção e aplicação total do que é possível fazer. E não é mudar a realidade. Na verdade, é usar os dispositivos legais para poder fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, o que você destacou, vamos destacar aqui a educação. Tá? Recentemente foram criados aí na cidade de São Vicente, na cidade de Guarujá, na cidade de Cubatão e na cidade de Santos, núcleos de atendimento e trabalho para a promoção da igualdade racial. A primeira crítica que eu faço é que esses trabalhos, e com 20 anos de atuação, acho que eu posso fazer uma crítica que seja técnica, não há uma preocupação de dividir. Isto é combater o racismo dentro da educação, isto é promover a educação étnico-racial, que é a educação que vai fazer com que apareça os grandes e importantes personagens que existem na região, na cidade de Santos, inclusive, que colaboraram. Esmeralda Tarquínio, Mãe Negra Santista. É que ele não é daqui. Ele não é daqui. Tá? Ele participou, tal. Sim. Mas eu vou falar de pelo menos 4 claro, que são daqui, e a gente trata como se fosse assim, eles passaram. E não passaram apenas. Eles fizeram parte de uma sociedade, por exemplo, Maria Patrícia Fogaça, Mãe Negra Santista. No enterro dela, ela era uma parteira, né? E no enterro, ela era... O nome da escola só era Maria Patrícia. Então, pois é, até ano passado. Então, ou esse ano. Mas é uma parteira que trouxe à luz mais de 500 santistas e que, junto com Silvério Fontes, pai do Martins Fontes, né, ela nunca foi escravizada. Ela era filha de escravizados, nunca foi escravizada. E ela atuou desde a alta sociedade até uma pessoa mais humilde, tá? Então, nessa situação, a gente esqueceu dela, né? Como uma pessoa que no século XIX, no século XX, teve um cortejo de mais de 500, 600 pessoas. Ninguém hoje tem esse tipo de cortejo, e a população de Santos era infinitamente menor, né? A gente tem a história de Alzira Rufino, exatamente, né? Que morreu em 2023 e que, assim, até agora... um símbolo de defesa da mulher negra, um símbolo de defesa da Constituição, de como se luta contra o racismo. E até agora nós não temos nada relacionado. E não é nem homenagem, é um programa com o nome dessas pessoas, um programa de educação com o nome de Alzira Rufino, um programa de saúde com o nome de Maria Patrícia Fogaça. Ia fazer toda a diferença, porque você já ia começar bem, né? Bom, sem falar de Esmeralda Tarquínio, que na verdade ele poderia ser um grande bastião, porque ele foi uma das primeiras pessoas, além de tudo que fez, além de todo o destaque, ele foi uma das primeiras pessoas que lutou pela lei de ter o Dia da Consciência Negra. Olha. Então, assim, a gente está perdendo a oportunidade de fazer o que em Santos, em 1886... os abolicionistas fizeram aqui.
sabe? A gente está com Pioneira, Santos sempre foi um emblema. Nós temos poucas cidades que libertaram escravizados antes de 88. E quando libertaram escravizados, já havia desde 30 uma proibição de escravizar. Luiz Gama teve aqui. Luiz Gama assinava a carta de alforria no Teatro Guarani. Sim. Então, assim, onde está essa história? Por que ela não é contada? Ah, mas ela é contada nas escolas por um programa. Não tem investimento. Não tem orçamento para isso, não há uma preocupação. Eu acho que isso é um papel, uma tarefa, tanto da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, como do Conselho da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial. Não é mais pedir, é exigir que haja esse tipo de política, mas também não é só desses órgãos. Toda a sociedade tem que se mobilizar para isso. Senão, o empresariado não pode ficar de fora, o empresariado da saúde, o empresariado da educação e tantas outras, para poder apoiar, porque não é uma luta de Santos, mas Santos tem uma história que pode e deve ser exemplo para o país inteiro. Exatamente, é importante essas informações, esclarecimentos, porque Santos, se a gente for analisar, né, ele é destaque, raríssimas cidades. Eu ouso dizer que no Brasil, então, mais do que raro, cidades que têm tanta riqueza cultural, tanta riqueza histórica, né, como Santos tem. Né? Santos tem um detalhe de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas há 4, 5 anos, como o Arte Preta, que é Inclusive com as inscrições estão abertas, vão até o final de fevereiro. Exatamente, o Arte Preta é um dos poucos editais da região que valorizando os artistas. Eu tenho a honra e a grata oportunidade de ter ganho do ano passado, né? Legal. E a gente está desenvolvendo com a empresa que eu fundei, chamada Produção Preta, os quilombos musicais. Opa, como é que é? Como é que é? Então, a gente vai contar a história de Pai Felipe como batuqueiro, o rei batuqueiro, né? A gente vai contar a história do Esquerdantina como uma influência do século XX, e a gente vai contar a história da Batalha do Céu como a novidade que envolve funk, rap e trap. Então nós estamos fazendo um audiovisual que é uma minissérie de 3 capítulos, em que a gente vai contar, isso financiado pela Secretaria de Cultura, portanto é dinheiro público, né? A gente foi 1 de 10, né? Que a gente está desenvolvendo essa história, porque a música é a primeira arte que chega no lugar de todo mundo, né? Mas então, e a música negra? A música negra é base para a música. Para música. Agora, a gente tem um rei batuqueiro. A gente tem uma esquerdantina, que é uma atividade que acontece de 3 em 3 meses, e eu quero depois falar sobre isso, que canta músicas dos anos 30, 40, 50, 60, 70 e 80, na frente do Museu do Café, né? Apresentação, inclusive, que vai acontecer agora na sexta-feira também. E depois falar da juventude e esse movimento todo que envolve o funk e o hip hop, e traçar uma linha do tempo, né? Então vai ser disponibilizado provavelmente no começo do ano que vem. A gente vai estar ali no MIS. Agora em janeiro, né? Provavelmente em janeiro ou fevereiro. Essa montagem, que é uma montagem de uma equipe muito legal, de uma galera muito importante, o Estúdio Bombando, o Pense Fora da Caixinha, o professor Marcos. Foi uma galera que se concentrou. O estúdio, inclusive, participou e vai participar da filmagem de tudo isso. E a gente quer exaltar o que a gente tem de melhor, claro, né? É como se fizesse um apagamento. Essa palavra é muito presente na comunidade negra. Querem apagar a nossa cultura. E a gente, na verdade, quer exaltar essa cultura. Exatamente, né? Pela riqueza da história. Eu volto a dizer, né? Os quilombos, e aí entra, né, o quilombo do Pai Felipe, né, justamente um espaço ali, né, que tem as manifestações culturais. Precisa ter, porque como ele é um pouco mais
fechado, né? Então... Não, mas teve agora o dia do samba. Dia do samba, exatamente. O dia do samba, que é a alvorada do samba, sim, né? Que acontece 2 de dezembro teve esse... 2 de dezembro, 6 horas da manhã, todas as escolas de samba, todos os panteões. Esse ano eu estava viajando, eu não pude, mas nos últimos 10 anos eu tenho ido regularmente. Mas um grande aplauso ali para a Liga, né? Que faz daquele dia e naquele espaço que é dentro da antiga CT. Exatamente. E que deve virar um espaço cultural. Isso que é a perspectiva. O Felipe já está colocando algumas imagens aí. Então, incrível, né? Essa mobilização e que o quão o samba ensina a gente. O quão o samba ele é formado e proposto para ser uma escola. Né? Não é à toa ser escolas de samba. Lógico, nós estamos falando do período da ditadura, que esse nome surgiu a partir de lá, mas desde então, a contação da história pela versão negra está muito nas escolas de samba. Exatamente. A riqueza cultural aí, enorme, fantástica aí. O Felipe está colocando algumas imagens, né, dessa data tão importante, né, que deve ser privilegiada, ressaltada aí, e justamente dessa área aí, que é uma área que espera-se que, pelo menos prometido, uma área cultural, né, com emendas parlamentares de alguns vereadores também. E assim, há um envolvimento da cidade, isso também um aplauso para a prefeitura, para organizar tanto o Conselho da Comunidade Negra, como a Liga ali naquele espaço. E é óbvio, há interesses, né, para que a gente se estabeleça. Falo como conselho, mas não sou mais conselheiro, importante dizer. Fui conselheiro estadual, fui conselheiro municipal em São Vicente, em Guarujá e em Santos. Então tem uma perspectiva a partir de informações, parcerias, não nada se faz sozinho, de entender que a gente é muito acanhado, na verdade, em agir com uma legislação que já tem 15 anos, sabe? E a área cultural, ela é uma grande mostra de como o empreendedorismo cultural negro, como a força, como a solidariedade, principalmente o mercado, ele pode e deve assumir esse tipo de papel. É forçoso lembrar que a gente tem uma gama tão grande de gente do samba que a gente antecipou o carnaval. Sim. Exporta, inclusive, vários... tem gente... O samba do canal Santos Guarujá, na década de 90, mudou o ritmo do Carnaval do Rio. Então, tem muita coisa que, falando assim, é apaixonado. Não, isso é política pública. Política pública, sem dúvida. Né? E aí você envolve toda a comunidade, gerando oportunidades. A gente tem escolas, por exemplo, a própria X9, né, que é madrinha de uma escola tradicional hoje na capital, né? Escolas aí com 70 anos, 60, 70 anos aí de história, de lutas, né? Entre altos e baixos, com todas as dificuldades também, né? Então, a gente tem aí bons exemplos e essas histórias precisam ser contadas. E aí, na escola, né? É na escola que as crianças se reconhecem. Né? E eu vou além. A gente, infelizmente aqui, a gente tem um balneário lindo. Sou carioca, mas sou apaixonado pela cidade de Santos e pela Baixada Santista. Mas falta uma conectividade entre este mundo, vamos dizer assim, mercadológico e o mundo do mercado da comunidade negra. Quantas vezes você consegue perceber, e aí uma grande dica para a galera que é de hotéis, bares e restaurantes, quantas vezes você fez a conexão do hotel com a escola de samba? Sim. Quantas vezes nós temos grandes grupos de capoeira aqui, Mestre Sombra, Márcio, nós temos enormes expoentes. Quantas vezes as rodas de capoeira se privilegiaram do nosso turismo? E eu não estou falando isso com uma intenção de criticar. É para avisar.
para avisar. O Rio sabe fazer muito bem isso. Então, e Santos, que é algo que nasceu de algo muito perto, Santos salvou o Rio historicamente, quem sabe da história, saímos daqui para poder acabar com os franceses de lá. Mas não é sobre isso. Quando é que nós vamos assumir que somos um balneário turístico? Porque isso tira a gente da miserabilidade, isso exalta outras culturas. A gente tem a cultura caiçara, a gente tem a cultura japonesa, a gente tem culturas incríveis italianas, a gente tem culturas incríveis que na verdade ficam escondidas. Os nossos morros, por exemplo, tem um baita potencial. Quem vai ali no Morro José Menino, aquela vista maravilhosa, não tem nem a dimensão, né? E o Rio, nesse aspecto, sabe trabalhar muito melhor. Com todos os seus problemas e impactos violentos, todos. Ainda continua trabalhando. Então, assim, nós temos uma cidade que seria um bairro do Rio de Janeiro. Sim. Né? E assim, agir entre o receptivo e a cultura está faltando. Exatamente. Ainda precisamos avançar muito. Potencial temos, história temos, pouquíssimas cidades, volto a dizer, raríssimas cidades no país tem tanta história como Santos, mas a gente precisa valorizar. Volto a dizer, a gente não tem ainda, até hoje, né? O Museu de Santos, o Museu do Imigrante, que pode ser uma coisa casada, uma coisa... Até hoje, muita promessa, muito pedido, luta aí, e eu sempre ressalto o trabalho do Sérgio Williams lá no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, essa luta para a criação desse museu, entre outros nomes, é claro, mas na prática ainda não temos isso. Enfim, é a se lamentar. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o advogado Renato Azevedo, ele que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos, falando aí, dando uma verdadeira aula aí sobre esse tema, né? Um tema importante de políticas públicas de igualdade racial, né? Que a gente sabe aí que a gente precisa caminhar e caminhar muito, né, nesse sentido. Tivemos avanços, isso é indiscutível, mas ainda não na velocidade, né, desejada, né? Ainda algumas pessoas, quando falam-se de cotas, ainda muita gente ainda questiona essa questão das cotas nos mais variados temas do ensino superior, enfim, também tem a questão dos concursos públicos também, né? Ainda algumas cidades ainda não tem essa atenção no Brasil afora, enfim, uma série de questões. Mas uma das questões, o senhor falou na questão da saúde, e aí eu me lembro muito bem de políticas públicas na área da saúde. Eu me lembro, aí o então prefeito Davi Capistrano, na época, ele fez uma campanha, depois realmente eu não sei como é que está, sobre anemia falciforme, que às vezes o pessoal, muita gente não se atenta a isso, mas é uma doença muito séria e predominantemente na população negra. Enfim, como é que estão as políticas voltadas na área da saúde, especialmente para a população? Existe alguma coisa que funciona, não funciona, né? Pela sua experiência. Eu me lembro muito bem disso daí, o Diário Oficial deu urgente na época, falava-se muito sobre anemia falciforme, até porque o próprio então prefeito, né, pela sua origem, tudo, e além como médico, ele tinha essa preocupação nesse sentido. Como é que está isso daí? O senhor tem conhecimento, alguma coisa nesse aspecto, dessas políticas na área da saúde? Então, eu no primeiro bloco eu comecei a ensaiar esse tipo de... É uma grande novidade, tá? Na cidade de Santos, neste ano foi criado o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, em que dentro da Secretaria de Saúde, com algumas colaborações de universidades, com participação do Conselho da Comunidade Negra. É um espaço que é orientado desde 2009, mas até mesmo o governo federal só lançou mão dessa política no ano, se não me engano, no ano de 2023, salvo o melhor juízo. Recente, muito tá? recente. Então, assim, no Brasil, até onde eu pesquisei, dados que foram obtidos por um pesquisador de São Paulo, o José Eduardo, e agora me fugiu o nome, apenas no Brasil, até o começo dos anos 2020, só tinham 54 cidades que atuavam nessa área. De 5.500 municípios. Tá. Mais de 5.500. O que acontece? Eu fui conferencista de promoção de igualdade racial no ano de 2020, se eu não me engano, 2020. Não, 2020 não, porque teve a pandemia. 2018, tá? E por estar estudando já há algum tempo, fui justamente no Ministério da Saúde verificar o que havia, né, de informação com relação ao investimento do Ministério da Saúde com relação a isso. Havia 400 milhões de reais, tá, parados sem atuação. Parados sem atuação. E que a priorização era para tratar anemia falciforme. Na época de Capistrano, nós tivemos uma clínica de anemia falciforme aqui, que eu tenho vivência disso, porque eu tive uma tia, minha madrinha, teve anemia falciforme, né, aquela que torna o glóbulo vermelho, né, uma foice, parece uma foice. As dores são lacinantes. Tem dia que não dá para sair da cama, né? O tratamento é muito agressivo e que o gen tem que vir do Mediterrâneo, África, né? Para poder ter esse tipo de moléstia, né? Então, essa clínica foi desfeita, sabe? Isso não existe mais. Não, então, aí
O Comitê Técnico de Saúde vai voltar. evoluir e tem muita gente de muito trabalho. A Lucilene Costa está lá dentro, o Ivo Evangelista está lá dentro, o pessoal do PET Saúde ajudou, a Luzana da Unisantos ajudou bastante, o pessoal da Unifesp ajudou bastante, a OAB teve a sua participação, o Conselho da Comunidade Negra, tudo bem, tá? Só que começa, a proposta começa de uma necessidade quase urgente. A gente não precisa viver disso. Exatamente. A gente precisa sim ter técnicos suficientes. Eu acredito que agora tenha, tá? Mas nós estamos falando de algo que começou agora em 2025. É um retrocesso, porque parou, tem um buraco e aí. assim, não é algo que seja prioridade nas cidades da região. Não vamos falar só de Santos. Não, sim. Até porque se houver aqui o tratamento, a construção... Nenhuma cidade na região tem. Nenhuma cidade, além de Santos, tem um Comitê Técnico de Saúde da Comitê população. Técnico. Nenhuma política pública de saúde é perceptível se tiver... Está dentro daquelas condições, dentro do sistema, quando aparece... uma salinha ali. Mas não é isso. A gente, na verdade, passou anos e anos a população negra que não podia tomar captopril, tomando captopril e servindo como pílula de farinha. Né? Isso matou muita gente. Isso mata ainda em alguns municípios. Então, o empenho que foi feito durante anos, é importante dizer isso, pela DRS4, né? Porque a DRS4 não está parada, ela tentou articular, tentou fazer, construir. Marise Barbosa é o nome da pessoa que fez grandes articulações para tentar acender essa vontade, porque a política pública ela só acontece no município. Então não adianta o município não priorizar. E diferentemente de Santos... Cubatão, se eu não me engano, é a primeira de número de negros, Guarujá é a segunda de número de negros e Praia Grande é a terceira, e nós estamos falando de populações de mais de 300 e poucos mil pessoas. Então, se não houver uma priorização do Estado, não é mais do governo, do Estado-município, né, para poder manter e também agir tecnologicamente e orçamentarizar essa política, a gente não vai sair do lugar. E as pessoas vão continuar com moléstias e morrendo. Exatamente. É um desafio. Eu me lembro muito bem sobre esse ambulatório que havia, né, como exemplo aí. Infelizmente, houve essa interrupção, porque eu, vou ser sincero, nunca mais ouvi falar sobre esse tipo de serviço, um serviço fundamental para a população, né? Justamente se a população muitas vezes carente, sem acesso, com todas as dificuldades. Que é atendida pelo SUS. Que é um grande e importante momento falar também que existem outras políticas que não são comitê técnico, mas que estão no SUS e não estão na Baixada. A política das práticas integrativas complementares da saúde. Se aceita hoje em dia, para fins de prática integrativa, a atuação dos terreiros de Candomblé e de Umbanda. E não houve até agora uma preocupação de extrair como é feito isso pelo governo federal, porque já existe norma para isso, e instalar aqui. Nós temos, basicamente, a gente tem uma população de terreiro branca e negra, e tá tudo bem, branca, negra, indígena, não tá tudo bem, tá? Mas que recebe como clientela a pessoa que está com moléstias que poderiam agir em parceria. E essa parceria pode ser com todas as religiões, mas especificamente na população negra, porque atende justamente este tipo de contato. A evangélica tem um grande número de negros também. Então, sem excluir ninguém, sem excluir nenhuma religião, poderia haver um combinado que não é fácil de fazer, não é simples de fazer, não se trata de uma mágica que vai acontecer de uma hora para outra, mas sim um uso dos espaços religiosos para a atenção à saúde. Aí sim, atenção à saúde, porque tem todo
um bem viver e uma crença que pode e deve ser combinado com as técnicas melhores. Os PICs, práticas integrativas, integrativas complementares de saúde, tem posição de mão, tem acupuntura. E nós, das matrizes africanas, me autodenomino aqui como uma pessoa de Oxóssi, também temos as nossas práticas, que tem validação no Ministério. Então, baixar o pano do racismo estrutural e começar a ver onde é que a cidade se conecta. Essa é a proposta. Não, perfeito aí a sua análise aí, Renato. Renato, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no último bloco aqui. Passa rápido, viu, Renato? Último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o Renato Azevedo, que é advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santos. Aí também vai lançar agora nas próximas semanas, em 2026, esse audiovisual também muito importante, são 3 capítulos, ele que ganhou também um dos prêmios do concurso Arte Preta, cujas inscrições para 2026 prosseguem até fevereiro, está lá no Diário Oficial, lá, que foi publicado em novembro, se não me engano, mas basta acompanhar lá, você pode, a força, o valor, né, da população negra, preta. Enfim, pegando o gancho agora, Renato, a gente já está finalizando o trabalho também da Comissão de Igualdade Racial da OAB, né? Eu calculo que, assim como
aí entra a questão também no ensino superior, o número de formados e advogados também, né? Que é um número, infelizmente, é um número ainda muito pequeno, né? Como que é essa luta de vocês também? Porque isso começa lá atrás, aí tem a ver com a educação, tem a ver com saúde, tem a ver com tudo para chegar. E você, obviamente, como presidente da comissão, essa importante comissão que existe na OAB Santos. Eu preciso exaltar os 28 anos da existência de uma comissão que se chamava de Negros e Assuntos Antidiscriminatórios. Olha. Em 2022, então uma das pioneiras do Estado brasileiro de comissão foi aqui. Então, o professor Kleber Pinto, a Débora Camilo, o Júlio Evangelista, o Guilherme, a Tatiana Evangelista, o Guilherme Oliveira, foram todos presidentes antes de mim. Se eu esqueci alguém, desculpa, né? Mas foram pessoas que fortaleceram o momento. Eu tive uma sorte. Por que uma sorte? Uma sorte e uma luta, né? Dentro da OAB houve um registro a partir de 2022 que a comissão se tornaria permanente com o nome de Comissão de Igualdade Racial. Então deixou de ser algo, opcional e se tornou uma política de Estado da OAB ter uma Comissão de Igualdade Racial. Ao mesmo tempo, se tornou obrigatório nas OABs do Estado de São Paulo, a partir da doutora Vanzolini, que foi a primeira mulher presidente da OAB estadual, tornou obrigatória a presença de cota dentro da OAB, nasceu na sua diretoria a existência de negros, né? Pretos e pardos. E aqui é muito bem representado por doutora Jaqueline e doutor Leonardo aqui na OAB de Santos. Isso não é fácil dentro do conjunto da OAB, porque como todas as instituições, e uma noventenária, quase centenária, é óbvio que existe uma estrutura racista. O normal da sociedade brasileira, se tudo tiver normal, é ser racista. Infelizmente, porque existe um peso, uma base que estrutura as relações. Só que nós temos lutado com o seguinte empenho. Hoje nós temos 14 comissionados. Esses comissionados, na verdade, fazem parte de uma gama da sociedade. Não existe só negros, a maioria é negro, mas não existe só negros dentro da comissão. E queria agradecer a eles, porque a gente fez, por exemplo, no ano de 2022, que era um ano político, a gente fez uma sabatina com 26 candidatos negros da região e do Estado para poder, dentro do Estatuto da Igualdade Racial, o que eles iriam fazer. As propostas. Nenhum foi eleito. E isso, na verdade, nós não entrevistamos 2, nós entrevistamos 26 candidatos. Depois eu posso passar aí para uma análise com o seguinte detalhe: nós fizemos uma videoaula, tá, de alguns pontos do Estatuto: educação, esporte, saúde, violência. A gente teve em violência um debate entre Douglas Belchiori e Douglas Martins, né, que expoentes, né, expoentes aí da promoção da igualdade racial. E eles, o combinado era que os candidatos a deputados vissem, porque eles iam ser sabatinados pelo pessoal. Olha, saíram grandes debates, né? E a gente, a partir disso, começou a fazer ações que envolveram o mercado de trabalho, que é o nosso primeiro e mais importante objetivo. A gente começou a trabalhar a questão do pertencimento. Por exemplo, a gente levou para a OAB, e a OAB aceitou, uma legislação que é a 14.187 de 2010, que se trata do São Paulo contra o racismo. Pode não parecer muito, mas quando você entra na OAB, em todas as casas, hoje tem uma plaquinha dizendo: racismo é crime e administrativamente pode ser punido. Coisa que muito pouca gente sabe, e a gente deixar essa informação é essencial.
essa lei paulista estabelece punições que vão de 25 mil a 150 mil reais daquela pessoa física ou jurídica que comete racismo. A gente abriu as portas, então, a partir disso, para receber. Eu estou falando de 2022, foi quando a gente entrou. Nós estamos no segundo mandato. E em 2023 a gente abre para que as pessoas usem a OAB para fazer esse tipo de denúncia, encaminhando sem tratar, porque também a gente não pode pegar o processo, não pode trazer para a gente o processo, porque senão seria captação de clientela, não pode, né? Mas encaminhar a gente deve. Aonde você pode procurar? Então, naquele momento, apareceram em torno de 25 pessoas em pelo menos 3 meses. E a gente percebeu que isso tinha que ser um projeto em que o Estado e o município assumisse esse papel. Tá? E, infelizmente, até esse presente momento, apesar de ter um convênio, pouca gente sabe onde buscar dentro do município. É na Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial que se promove isso, a partir do Ivo Evangelista, mas isso precisa ter mais. Por quê? Porque acabou a pandemia, isso é importante dizer, aumentou 750% as denúncias de racismo no estado de São Paulo. Isso não é um número fácil de se conscientizar. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem importante para que a gente pudesse fazer, é ligar o sistema de promoção de igualdade racial, é conhecer o sistema profundamente e principalmente, seja nas escolas, na vizinhança, no mercado de trabalho, defender e debater o racismo, porque é um problema de criminalização, mas também é um problema de saúde mental e de convivência. Exatamente, é importante que as pessoas saibam, né? A Câmara também tinha, às vezes, né? Não sei se ainda voltou a funcionar a Câmara de Santos, abria também justamente algo nesse sentido. Não sei se está funcionando. Eu não tenho informações. Mas chegou a ter uma época aí, mas fica a dica aí também, porque as pessoas têm que saber os seus direitos. Se a pessoa não sabe quais são os seus direitos, ou pelo menos onde buscar os direitos, vai na Defensoria Pública, né? É que nem umas coisas que me chamam muita atenção, Renato, que eu recebi de uma pessoa que ela foi fazer o exame de corpo de delito, e aí eu não sabia, eu desconhecia disso. E aí você quer pegar o laudo, você paga uma taxa de 80 e tantos reais, aí tem que ir no Banco do Brasil, paga no caixa, tem que pagar no caixa, com um papelzinho, paga no caixa, e aí você volta, aí tem que levar de volta, quer dizer, imagina o gasto, a despesa, e geralmente já é vítima de violência para fazer um corpo de exame de delito, aqui no ML de Santos, isso vale para todos os MLs, calculo eu, e aí transporte, enfim, a pessoa desiste. Eu queria fazer um convite à Polícia Civil, e faço convite público, depois não fiz ainda um convite específico para a gente debater como é que a gente transforma isso num protocolo, né? A OAB, a Polícia Civil, a Coordenadoria, como é que a gente transforma um protocolo? Porque hoje você pode fazer pela internet a denúncia de racismo como tantas outras, mas o problema não é esse, é o depois, né? O andamento, é a proposta de você coligar para poder melhor estruturar essa política. Enfim, temos muito a avançar, Renato. Eu queria agradecer muito a tua participação, a sua presença, seus esclarecimentos, muito obrigado. Lembrando, quem tiver interesse, alguma coisa, pode procurar a OAB, né, a Comissão da Igualdade Racial, né, se sentir por alguma questão, procurar a OAB, fica ali na Praça José Bonifácio. 55, mas pode ser por e-mail também. Por e-mail. Qual e-mail? igualdaderacial.oabsantos@gmail.com. Então, igualdade racial. .oabsantos@gmail.com. Então, nas redes sociais, no Instagram também a gente tem um contato lá que é CIR OAB Santos. CIR OAB Santos. Tá bom, então. Renato, queria agradecer muito sua participação, sua presença e agradecer a você que nos acompanhou pelas nossas redes sociais. Lembrando, você pode assistir o programa Reprise
5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.